Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira sessão do ciclo de webinars da Dieta Mediterrânica, uma iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Nutrição, no âmbito das comemorações do 10º aniversário da Dieta Mediterrânica enquanto património cultural e material da humanidade. Com este ciclo de webinars procuramos explorar os 4 pilares da dieta mediterrânica, isto é, a alimentação, a convivialidade, a produção alimentar sustentável, bem como o estilo de vida e o seu impacto em diferentes áreas, nomeadamente na saúde, no ambiente e economia. Esperamos com esta iniciativa reforçar a necessidade de se preservar e transmitir esta herança cultural, bem como promover uma visão integrada sobre a dieta mediterrânica. Hoje, no Dia da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, o tema em debate é a produção alimentar sustentável e hoje contamos então com a participação da doutora Carla Brites, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, da doutora Cristiana Nunes, do Centro de Investigação LIF, do Instituto Superior de Agronomia, e da doutora Mafalda Colasso, da Eureste. Agradecemos a todos os que estão a assistir pela presença e interesse, ao painel de oradores pela disponibilidade e à Eureste por serem parceiros neste primeiro webinar. Antes de darmos início às comunicações, gostaria de informar que podem colocar as vossas questões na caixa de perguntas do Zoom, que posteriormente serão respondidas no final de todas as intervenções. Caso alguma questão seja dirigida a alguma oradora em específico, peço que identifiquem a mesma. Vou passar agora a palavra à doutora Carla Brites, que abordará o tema a dieta mediterrânica aliada à produção alimentar sustentável. Quando quiser, pode partilhar a sua tela. Obrigada. Muito boa noite. Felicito a Associação Portuguesa de Nutrição pela organização deste ciclo de webinars e agradeço também o convite. Eu sou investigadora no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, na área da Ciência e Tecnologia dos Alimentos, e esta apresentação debruça-se sobre a dieta mediterrânica aliada à produção alimentar sustentável. Irei introduzir as dimensões da responsabilidade social de acordo com as orientações da ISO, depois as orientações para a sustentabilidade da cadeia alimentar e exemplificando para um dos setores que melhor conheço, que é o da produção do arroz. Irei realçar as questões ambientais e os assuntos relevantes para o consumidor. E, por fim, irei apresentar os projetos de investigação onde estou envolvida e que estão relacionados com este tema. As 7 áreas principais da ISO 26000, que foi publicada em 2010 e que é respeitante à responsabilidade social, são os direitos humanos, as práticas laborais, o ambiente, as práticas operacionais justas, as questões relativas ao consumidor, o envolvimento e desenvolvimento da comunidade e uma governança organizacional que se pretende que seja holística e de forma a integrar todos estes aspectos da responsabilidade social. Portanto, nesta apresentação eu irei focar as áreas ambientais e relativas ao consumidor. Por sua vez, a ISO 26000 é muito genérica e por isso surgiu uma outra ISO, que é a ISO 26030, que foi publicada em 2019 e que é um documento que estabelece as recomendações para a utilização da ISO 26000 na cadeia alimentar. Por outro lado, a Europa publicou a revisão da Estratégia Europeia para a Bioeconomia, que contempla um plano de ação para envolver os diferentes Estados-membros para o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Esta iniciativa contempla os principais desafios, como seja a gestão dos recursos naturais,
a criação de emprego e o crescimento competitivo e inclusivo, a sustentabilidade global, o desenvolvimento e o consumo responsáveis e as alterações climáticas. Neste contexto, interessa utilizar melhor o que já utilizamos e explorar o potencial do mar e dos oceanos. Portanto, este aspecto é relevante, muito relevante para o Mediterrâneo e para as zonas, concretamente da produção do arroz, que estão próximas das zonas costeiras e, portanto, são zonas que são sensíveis. E a ideia da estratégia europeia para a bioeconomia é que devemos utilizar o que ainda não está explorado para assegurar a segurança alimentar e mudar a economia fóssil para a bioeconomia. Este cenário tem muitas implicações nos apoios dos fundos comunitários aos investimentos e vai mobilizar todas as partes interessadas para que haja um desenvolvimento sustentável. No que diz respeito concretamente ao ambiente, os principais desafios que a cadeia alimentar enfrenta são a demonstração do seu papel positivo na promoção de boas práticas, evitando a degradação ambiental, garantir o controle dos impactos e a conservação dos recursos naturais. Deve ser parte da produção e consumo responsáveis, criar confiança e sensibilizar as partes interessadas e comunicar questões ambientais-chave. Ajudar a contribuir para a mudança da mentalidade das partes interessadas para que haja uma gestão sustentável. Outro aspecto que é muito relevante é o do transporte dos bens alimentares. Em especial o caso dos navios, portanto nós no caso do arroz temos muito arroz que é transportado também por navios, e aqui deve haver medidas de mitigação das descargas de resíduos nos rios e nos oceanos. E, portanto, esse aspecto do transporte é um aspecto fundamental para os desafios da cadeia alimentar no que diz respeito ao ambiente. As questões ambientais mais relevantes são a prevenção da poluição, o uso sustentável dos recursos, a mitigação e a adaptação às alterações climáticas e a biodiversidade e a restauração dos habitats naturais. Portanto, todos estes aspectos são referidos neste documento que foi publicado em 2019 e que, de facto, é uma orientação para a aplicação da responsabilidade social no que diz respeito à cadeia alimentar. No que diz respeito concretamente ao caso do arroz, a prevenção da poluição e, portanto, as questões ambientais e no que diz respeito à prevenção da poluição, os aspectos mais relevantes referem-se à poluição da água, à poluição do ar, do solo e à produção também de resíduos. Esta foto é emblemática, portanto na comporta, porque refere-se à produção do arroz numa zona protegida, sob o ponto de vista ambiental, com a vizinhança da costa marítima vicentina, que atualmente é muito sujeita a pressões turísticas, onde a gestão eficiente do ecossistema se afigura vital para toda a sua sustentabilidade. Coexiste também aqui uma adega e um restaurante gourmet e um museu de arroz. Portanto, é essencial que haja aqui uma gestão sustentável e essa gestão eficiente implica a monitorização e a redução da poluição, onde o uso seguro e razoável de pesticidas é um dos elementos-chave para a sua sustentabilidade, porque pode provocar a poluição de águas essas que irão, portanto, comunicar também para todo este ecossistema. O uso seguro e razoável de pesticidas no armazenamento do arroz após a colheita é um desafio muito importante para o setor.
Isto porque os insetos têm relevado mecanismos de resistência aos principais compostos ativos e também porque existem muitas restrições legais que levam a que se haja uma redução no número de compostos ativos que são legalmente permitidos. Exemplos de tratamentos alternativos aos tratamentos como fumigações será, por exemplo, a utilização de ventilação, de refrigeração ou de atmosferas modificadas nos silos. Portanto, isto são soluções que têm custos económicos, mas que, sob o ponto de vista ambiental, são mais indicadas. E estes tipos de tratamentos alternativos são eficazes para o combate a insetos muito presentes no armazenamento, que são os citófilos, as EMAIs e também a ouriça, que estão muito presentes nos cereais durante o armazenamento. Por outro lado, existem sistemas de armazenamento herméticos que permitem que haja um maior controle da infestação que ocorre durante o armazenamento e, portanto, são alternativas para os pesticidas que são muito utilizados, as fumigações, nos armazenamentos dos grãos. No que diz respeito à utilização sustentável dos recursos, os aspectos que estão mais relevantes nos processos de pós-colheita do arroz são os relacionados com a energia e com os materiais de embalagem e também a água, porque a água é utilizada também muitas vezes no processo de moenda para uma lavagem incorporada ao próprio arroz. A aplicabilidade da integração dos fluxos de água, no caso da indústria do arroz, terá de ser balançada com os custos energéticos desse aproveitamento, porque portanto, a possibilidade da água entrar outra vez no sistema tem custos. No que diz respeito à energia, importa monitorizar as áreas para identificar os setores onde pode haver poupança e estabelecer objetivos realistas e definir planos de ação para concretizar essas poupanças. No que diz respeito ao processamento sustentável de arroz, as palavras-chave para a sustentabilidade no processamento são a integração, que deve considerar a maximização da recuperação de energia e a reciclagem, e também a valorização dos desperdícios e os subprodutos. Portanto, estes desperdícios podem ser transformados em energia, é o caso, por exemplo, das cascas, que podem ser utilizados, portanto, depois em pellets para fornecer energia. Depois, outros subprodutos também podem ser transformados em energia, assim como alguns desperdícios podem ser transformados em subprodutos. E, portanto, o critério-chave é a redução dos custos de transporte, porque, efetivamente, grande parte destes desperdícios e subprodutos têm volumes muito consideráveis. E, portanto, importa que o arroz seja seco, próximo da moenda, e que, por outro lado, com estas cascas, que haja o fabrico de briquetes e pellets de biomassa, para que possam depois, mais tarde, ser transportados para outros locais com usos e processamentos adicionais. Portanto, não é possível, gerir volumes muito grandes, porque precisam, portanto, esta possibilidade das indústrias poderem transformar e produzir os briquetes e pellets é algo que se afigura bastante interessante para valorizar os desperdícios e subprodutos. Os outros dois aspectos relacionados com as questões ambientais na produção de arroz são a mitigação e a adaptação às alterações climáticas e a biodiversidade associada à restauração dos habitats naturais. No que respeita às alterações climáticas,
importa identificar as fontes de emissão de gases de efeito de estufa, implementando medidas de monitorização e redução. Em relação à biodiversidade, é importante criar ferramentas de avaliação com todas as partes interessadas, locais, para que os agricultores possam avaliar a biodiversidade das suas explorações. E, portanto, ferramentas como a monitorização de polinizadores, minhocas, besouros terrestres, borboletas, lagostins, flora e fauna, são aspectos importantes para que haja uma monitorização de toda esta biodiversidade neste ecossistema. No que a outra área, portanto, se recordam do primeiro slide, e, portanto, da responsabilidade social e, portanto, associada a estas orientações, portanto, da ISO 26000 à cadeia alimentar, portanto, duas áreas-chave, a área do ambiente e a área do consumidor. Portanto, o consumidor e os principais desafios que a cadeia alimentar atravessa, no que diz respeito aos consumidores, é assegurar a segurança alimentar, considerar a saúde a longo prazo, contribuir para a diversidade organolética e promover o património cultural. Facilitar a todos o acesso aos alimentos e educar acerca do consumo. Portanto, isso são aspectos que acho que têm muito a ver com a associação, com a vossa associação, e que são extremamente importantes neste enquadramento de sustentabilidade. As questões relacionadas com o consumidor mais relevantes são o marketing justo, e, portanto, que não haja qualquer tipo de empolamento de algumas questões, concretamente as questões nutricionais e de saúde, e, portanto, a informação deve ser factual e imparcial. A proteção de saúde e segurança do consumidor também deve ser tida em conta, e o consumo sustentável. Portanto, devem existir serviços de apoio ao consumidor, contemplando a proteção dos dados, e o consumidor também deve ter acesso a serviços essenciais. E, por outro lado, a educação, portanto, a educação tem que ser tida em conta, e a consciencialização. Relativamente ao marketing justo e à informação factual e imparcial, importa que a informação esteja consistente com a legislação e com as especificações de qualidade e com os rótulos de origem. E, portanto, a adoção de ferramentas de rastreabilidade assume particular importância, dado que na Europa existem indicações geográficas protegidas, existem denominações de origem, existem, no caso do arroz, limites de arsénio, limites de pesticidas, e também é necessário que o arroz, ao ser rotulado como sendo de proteção integrada ou biológico, que seja conforme com esta rotulagem, e que se for não OGM, também não pode constar organismos geneticamente modificados. Portanto, na Europa existem 5 indicações geográficas protegidas de arroz e 4 denominações de origem, de arroz de Itália, Espanha, França e Portugal. As diferenças entre a IGP e as DOP devem basear-se principalmente na existência de variedades autóctones, mas também na especificidade climática das regiões. Relativamente ao arsénio, o Códex Alimentar estabelece um limite máximo de 0,20 mg por quilo, e, portanto, para o arroz branqueado, e, portanto, é um aspecto que é importante portanto, quando o arroz que cumpre estes limites, o arroz é comercializado. Portanto, as questões que visam proteger a saúde e a segurança do consumidor contemplam ações de consciencialização, sistemas de gestão certificados, como, por exemplo, a adoção da ISO 22000,
que diz respeito ao sistema de gestão da segurança alimentar e também à implementação de planos de HACCP. Relativamente ao que diz respeito ao consumo sustentável, as ações a implementar podem incluir, por exemplo, o Dia de Casa Aberta, que é para as organizações produtoras, avaliações do ciclo de vida de produtos de arroz, que também é importante, trilhos turísticos educativos, produtos com rótulos de sustentabilidade, por exemplo, de produção biológica, de produção integrada, de produção nacional e de comércio justo. Assim como outro aspecto importante é a abordagem para a aquisição local. E neste campo temos em Portugal realizado várias ações concertadas com todas as partes interessadas para promover o arroz carolino. Aqui neste slide são apresentadas fotos de várias, onde são exibidas várias tradições de sementeira de arroz e também cartazes de festivais do arroz carolino e em cujos programas se contemplam caminhadas numa das zonas produtoras de arroz, que é Benavente, e que está muito perto do Centro Operativo e Tecnológico de Arroz, onde nós temos o INHAV, o Programa de Melhoramento de Arroz. E, portanto, tudo isto de forma a consciencializar os consumidores, de forma a terem um consumo mais sustentável. Depois, a nível de os agentes locais têm-se envolvido na promoção do arroz carolino, que é produzido nos estuários dos principais rios, nos 3 estuários, que é o Sado, o Tejo e o Mondego. Aqui, portanto, em Portugal, fundamentalmente, são estas 3 regiões aqui exemplificadas onde se produz arroz. Existem as 2 IGPs, a IGP do Mondego, que tem, portanto, este tipo de imagem, e a IGP do Tejo, que tem esta do arroz carolino das Lusírias ribatejanas. E, por sua vez, a APArroz, que é uma associação de agrupamento de produtores de arroz, que comercializa arrozes monovarietais e produzidos na região do Sado. Outras questões relacionadas com a sustentabilidade do consumo são o serviço de apoio ao consumidor e a proteção de dados, que inclui a implementação de sistemas de gestão da qualidade, como por exemplo a ISO 9001, que trata da certificação dos sistemas de gestão da qualidade. Depois é importante considerar o feedback dos clientes nos call centers, por isso é que estão constantemente a fazer inquéritos. A rastreabilidade deve ser eficiente, a política de tratamento de dados pessoais e a certificação de segurança da informação. Outra questão também é o acesso a serviços essenciais, e aqui importa ter um plano de continuidade comercial, portanto, para a própria empresa poder assegurar o fornecimento dos alimentos que tem em mãos e, portanto, concretamente, não criar expectativas em vão, contribuir para que os alimentos estejam a preço acessível para todos, e neste ponto temos várias empresas que se estão a associar à iniciativa ReFood, portanto, que nos parece importante para, de alguma forma, assegurar que os alimentos chegam a todos. Depois, ter instalações adequadas para pessoas com deficiência. Depois, adaptações para pessoas com deficiência visual, como sejam as etiquetas em braille. Também para idosos ou outros cidadãos com recursos limitados. Outra questão é a educação e consciencialização, adotando ações de compromisso com os princípios de progresso nutricional. E, portanto, isso significa aumentar a consciencialização para o consumo e nutrição sustentável.
Neste slide, por fim, apresento os projetos em que estamos envolvidos e que estão relacionados com a sustentabilidade da fileira do arroz. O Best Rice for Life foi um projeto que teve um impacto grande para definir os critérios de diferenciação do arroz carolino e que culminou com a publicação na legislação portuguesa de limites para os parâmetros de qualidade que permitem classificar o arroz carolino e distinguir o carolino do agulha. O arroz Big foi um projeto de copromoção com uma empresa que é Ernesto Morgado e teve como principal objetivo desenvolver produtos à base de arroz com baixo índice glicémico. Tivemos também uma parceria com o Instituto Europeu Alimentar num consórcio que envolveu uma empresa de derivados de arroz, a Qualirizo, para produzir bolachas e produzir bolachas, portanto, com subprodutos de arroz. E atualmente estamos a coordenar este projeto, o Trace Rice, que é um consórcio de 10 parceiros e que procura ferramentas de autenticidade e de rastreabilidade do arroz produzido no Mediterrâneo, nos países do Mediterrâneo, e convido-vos a visitar o website, portanto vocês podem fazer, portanto, aqui o download do QR Code ou aceder diretamente ao site que é o tracerice.eu e, portanto, aí têm acesso a todos os documentos e informação que, entretanto, temos publicado. Por fim, resta-me terminar agradecendo a vossa atenção e colocar-me à vossa disposição para esclarecer dúvidas e questões que queiram colocar e agora ou através do mail que aqui vos deixo. E, portanto, fico à vossa disposição no final das apresentações. Muito obrigada pela sua comunicação, doutora Carla. Foi sem dúvida um ótimo ponto de partida para este webinar. Relembramos que podem deixar as vossas questões na caixa de perguntas do Zoom para serem respondidas pelas nossas oradoras no final de todas as intervenções. E sem mais demoras, passo a palavra à doutora Cristiana Nunes, que irá apresentar o tema Valorização de Produtos Alimentares Mediterrâneos. Já conseguimos visualizar a sua tela, creio que está sem som, doutora Cristiana. Ainda não conseguimos ouvir. Pronto, já está. Agora sim. Foi esta falha. Ora bem, muito boa noite a todos. É um gosto estar aqui hoje. Agradeço, antes de mais, o convite que foi interessado ao LIFO, ao Instituto Superior de Agronomia. E neste contexto tão interessante da dieta mediterrânica e da comemoração da dieta mediterrânica, aqui o objetivo da minha apresentação é dar-vos a conhecer um pouco daquilo que fazemos no LIF, no Instituto Superior de Agronomia. Temos um grupo, o grupo 3 deste centro de investigação, que é o grupo Food and Feed, dedica-se há várias décadas, embora obviamente o LIF seja mais recente, o Instituto Superior de Agronomia sim, há várias décadas que se dedica ao estudo, ao contributo para o conhecimento e valorização de subprodutos da indústria alimentar e também de fontes alimentares que são pouco exploradas, e hoje em dia é um tema da ordem do dia, o tema da sustentabilidade, e portanto é um gosto enorme partilhar convosco algumas das coisas que temos feito. Para esta apresentação, eu decidi selecionar dois ingredientes ou dois produtos, dois materiais, dois alimentos que de facto podem ser importantes e servir como exemplo para o que podemos fazer para valorizar produtos mediterrâneos ou, como vão ver, produtos alimentares não tradicionais que poderão valorizar produtos tradicionais já na nossa alimentação.
Desculpem lá que isto... sim, agora sim. Ora bem, então, o primeiro caso de estudo foi desenvolvido pela Rita Beltrão Martins, que foi aluna nossa, atualmente já tem o doutoramento na área alimentar, é uma empreendedora, uma estudiosa, mas muito empreendedora. Tem uma empresa há alguns anos que se dedica a fazer isto mesmo, a valorizar na forma de farinhas, é um dos focos da empresa, a valorizar na forma de farinhas ingredientes alimentares da região de Marvão, na Serra de São Mamede, que é uma região que tem produtos tradicionais portugueses muito interessantes e que, infelizmente, mais recentemente, nós nem sempre valorizamos e que, com o seu trabalho de doutoramento, permitiu contribuir para a possível valorização e introdução destes excelentes ingredientes na nossa alimentação. O objetivo da empresa e, em concreto, do trabalho de doutoramento que foi feito em parceria com o ISA e que foi entre o ISA e a UTAD, teve como objetivo estudar, valorizar a farinha de bolota, que é um ingrediente tão tradicional, tão interessante nutricionalmente e que, como eu disse, não valorizamos adequadamente, e também a farinha de maçã, de uma variedade tão tradicional, que é a maçã bravo, que em concreto é transformada em farinha apenas aquela que está fora do circuito comercial, por várias questões, nomeadamente de calibre, e que transformada em farinha e devido ao seu excelente valor em antioxidantes e fibra, de facto pode valorizar inúmeros produtos. Na empresa também, eu trago aqui estas imagens também, é utilizada porque é tradição naquela região valorizar um ingrediente que é pouco conhecido no resto do país, penso eu, que é a ortiga, e portanto há uma tradição de fazer pão e outros produtos alimentares com farinha de ortiga. E até, como vêem ali em cima, o caroço da azeitona na forma também de farinha, ou os engaços e grainha de uva, que também transformados, portanto, após farinação, de facto, têm um potencial, enquanto ingrediente alimentar, muito interessante. Ora bem, este trabalho ou teve como principal, ou um dos principais objetivos, introduzir alguns destes ingredientes em pão, nomeadamente em pão isento de glúten, e perceber o impacto que isso que isso tem nas propriedades nutricionais, mas também a nível tecnológico, porque muitas vezes, e é isso que nós tentamos também estudar no ISA, portanto, é perceber não só o impacto para a saúde, o impacto no valor nutricional e na bioatividade dos produtos que desenvolvemos, mas também, e também muito importante para a indústria e até para o consumidor, portanto, que tem impacto depois no perfil sensorial do produto, o valor ou a possibilidade, o impacto a nível de características de rheologia, de textura, é para nós muito importante, porque o produto pode ser nutricionalmente interessante, mas se não tiver determinadas características ou não for possível tecnologicamente produzi-lo, a coisa fica, digamos assim, sem efeito. Pronto, de entre estes ingredientes eu selecionei a bolota, que de facto tem propriedades nutricionais incríveis, particularmente no que diz respeito ao teor de ácidos gordos insaturados. Também de fibra, em vitaminas, nomeadamente vitamina E, e uma série de pigmentos, compostos fenólicos com elevada capacidade antioxidante. De entre os ácidos gordos destaca-se o ácido oleico e o ácido linoleico, e por outro lado é um ingrediente rico em amido e, consequentemente, poderá ter características importantes, interessantes para produzir pão,
em mistura com outras farinhas. E foi isso mesmo que procurámos fazer. O trabalho está publicado em vários artigos que resultaram desta tese, dos quais eu destaco estes, portanto, o valor nutricional, fenólico, o perfil fenólico e o valor tecnológico da farinha de bolota, o impacto depois da adição de farinha de bolota numa formulação que foi desenvolvida pela Rita, de pão isento de glúten à base de trigo sarraceno, farinha de arroz e amido de milho, e portanto foi testada a incorporação de diferentes teores de bolota, de farinha de bolota, para perceber o impacto que isso teria no pão então isento de glúten. Este é um trabalho paralelo, portanto, o primeiro foi ver o impacto a nível das propriedades viscoelásticas da massa, da textura do pão, e neste artigo a Rita procurou apresentar os resultados a nível de compostos bioativos dos pães que desenvolveu. Por outro lado, também foi desenvolvido um pão com uma formulação um pouco distinta, com incorporação de massa-mãe, que todos conhecerão as vantagens de utilizar a massa-mãe ao invés de utilizar apenas o fermento de padeiro, não é? A Saccharomyces cerevisiae, normalmente a massa, o fermento prensado ou desidratado, que leva a fermentações rápidas, curtas, mas que não permite, obviamente, que se multipliquem bactérias lácticas, bactérias acéticas, que sabemos hoje tão importantes são para a flora fermentativa do pão e para as características do pão, e para a produção de compostos antimicrobianos, enzimas que hidrolisam o glúten, se for o caso, e de pão de trigo, e, portanto, podem contribuir para a obtenção de pães mais funcionais, digamos assim. Portanto, este trabalho, que eu não tenho tempo de detalhar, mas versou ou teve como objetivo, portanto, de focar todas estas vertentes. Aqui vocês poderão ver imagens do pão controle, como eu disse há pouco, à base de trigo sarraceno e farinha de arroz. Aqui a Rita substituiu parte do trigo sarraceno por farinha de bolota, a níveis de 23% e 35%, e portanto é notório pelas imagens o impacto positivo que houve na textura do pão, que na formulação controlo era um pão sem glúten muito compacto, pouco alveolado, e de facto o perfil em termos de sensoriais no que diz respeito à textura melhorou, com 35%. Houve aqui uma perda já maior de volume, mas de facto o que foi mais promissor, em nossa opinião, foi de facto a bioatividade, o aumento do teor em antioxidantes e compostos fenólicos, também obviamente o perfil em ácidos gordos, o teor de fibra, que também aumentou, e também, aqui em termos sensoriais, a textura e a coloração do pão, que de acordo com o painel de provadores melhorou consideravelmente, portanto obteve pontuações bastante superiores. Selecionei para terminar, como exemplo apenas também, aqui alguns resultados do tal pão com massa-mãe. Portanto, aqui em cima tem os pães com teores distintos, portanto aqui o controlo versus pães com 23% nas imagens centrais, e à nossa direita com 35% de farinha de bolota, em cima com a introdução de massa-mãe, e em baixo, ou sem introdução de massa-mãe, peço desculpa, em baixo com a utilização de massa-mãe. E um dos resultados que selecionei para vos trazer aqui diz respeito à hidrólise do amido, portanto, que está relacionado, que é importante a nível nutricional, e, portanto, conseguimos, com a introdução de farinha de bolota, reduzir
quer o tempo, quer a taxa de hidrólise do amido, que de facto contribui positivamente para o valor nutricional deste pão, deste novo produto que a Rita desenvolveu. Bem, seguidamente vou passar para um tipo de produto muito distinto do anterior, da nossa farinha de bolota, da nossa querida farinha de bolota, são também as nossas apaixonantes microalgas. Nós no ISA, no grupo de alimentos, trabalhamos com microalgas há mais de 20 anos, temos tido sempre muitos projetos nesta área, e se na altura éramos das poucas a nível, eu diria, internacional, a ter a ousadia de introduzir microalgas em alimentos e a obter produtos estranhíssimos a nível de coloração, hoje em dia, felizmente, a cor está na moda e principalmente as microalgas estão na moda. E hoje já, sem dúvida, está muitíssima gente, e ainda bem, a trabalhar com este fantástico ingrediente, com este extraordinário ingrediente alimentar, que pode ter várias aplicações que vão desde a agricultura ao tratamento de efluentes, à indústria cosmética, farmacêutica, suplementos alimentares, mas também introduzidas estas microalgas em alimentos de grande consumo a níveis interessantes, podemos de facto contribuir para o aumento da sustentabilidade alimentar, para o aumento do teor proteico desses alimentos, porque são de facto dos ingredientes com maior teor em proteína dentre os vários com os quais podemos trabalhar, normalmente teores superiores a 50% ou da ordem, próximos ou até, dependendo da alga, muitas vezes superiores a 50% em biomassa seca. E, obviamente, tem um teor em clorofila, no caso, por exemplo, da Chlorella vulgaris, que é das mais conhecidas e utilizadas. O teor em pigmentos, em clorofila, é de facto extraordinariamente elevado e, portanto, confere aos produtos nos quais são introduzidos estes ingredientes um valor bioativo muitíssimo interessante, para além de minerais, enfim, até ácidos gordos poliinsaturados, fibra alimentar. Isso vai variar com a microalga, com os níveis em que as utilizamos nos nossos alimentos. Para enquadrar o tema, selecionei aqui esta informação para vos destacar, de facto, no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, que nós conseguimos produzir microalgas em áreas nas quais não conseguimos produzir culturas terrestres convencionais, inclusivamente em zonas costeiras, desertos e até em zonas com neve, sem uma dependência sazonal, sem água potável, embora quando falamos em microalgas para uso alimentar a coisa é diferente, mas de facto elas podem crescer, podem desenvolver-se, podemos fazer crescer algas, inclusivamente utilizando recursos sustentáveis, como seja o sol, sem necessidade de iluminação artificial, ou a força de um rio, ou o dióxido de carbono produzido que advém da exploração agropecuária, que pode ser capturado para produzir microalgas, ou até o dióxido de carbono produzido por uma cimenteira. Enfim, há uma série de exemplos extraordinários que permitem, de facto, capturar dióxido de carbono da atmosfera, e sem dúvida que estas microalgas, como saberão, fazem parte do fitoplâncton marinho. Há microalgas marinhas e outras de água doce, mas elas contribuem para mais de 50%, ou com mais de 50% do oxigênio que todos nós respiramos no planeta. Se as pudermos utilizar como alimento, de facto, elas trarão vantagens muito, muito interessantes. E, portanto, elas encaixam-se então no conceito hoje tão falado da economia circular, da sustentabilidade dos recursos, da utilização dos recursos, na vantagem em termos de valor, do seu valor nutricional, e na capacidade de trazer inovação ao setor alimentar, que tanto importa para continuar
a ter a atenção do consumidor, a ter produtos novos no mercado e, portanto, a garantir a sustentabilidade também económica das empresas, que também é, obviamente, é importante. Serão então as microalgas, é a pergunta que temos feito o nosso grupo nos últimos anos, serão de facto as microalgas, ou poderão ser as microalgas consideradas um alimento do futuro? Poderemos de facto ver brevemente nas prateleiras dos nossos supermercados alimentos interessantes, saborosos, não só nutritivos, mas também saborosos, desenvolvidos com adição de microalgas. Estarão os nossos consumidores, e o nosso consumidor português, como sabem, é muito tradicional, as camadas mais jovens obviamente estarão mais receptivas, e ainda bem, são eles os consumidores do futuro. As crianças que temos que educar, e o papel do nutricionista, penso eu, sendo engenheira alimentar de formação, mas é muito importante a nível das nossas crianças, e os projetos onde temos estado envolvidos no grupo tem também esta componente da educação alimentar, principalmente dos jovens e mais ainda das crianças, muito importante, para que de facto os consumidores achem no futuro normal ter um cachorro ou um hambúrguer verde, ou um pão verde, um bolo verde, o smoothie já estamos mais ou menos habituados, as bolachinhas e os snacks também já não é assim tão difícil, até porque o verde é associado ao natural, ao saudável, e hoje, ao contrário, como eu dizia há pouco, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, o consumidor já aceita a cor verde em produtos que tradicionalmente não seriam verdes, ou até o azul da spirulina, traz iogurtes, traz a possibilidade de obter iogurtes ou gelados com uma coloração azul brilhante, muito interessante, com um agente, que as microalgas também são um agente de cor natural, não é? Sem necessidade de recorrer a corantes artificiais, que também pode, para alguns alimentos, ser uma alternativa e uma vantagem adicional destes ingredientes. Ora bem, sem dúvida que os benefícios nutricionais estão mais do que publicados e são conhecidos pela comunidade científica. No entanto, como eu dizia há pouco, quando nós introduzimos um ingrediente, mesmo que seja funcional e, portanto, tenha os tais benefícios nutricionais, quando o introduzimos num alimento, ele pode trazer alterações ou induzir alterações nas propriedades de viscoelasticidade, viscosidade, que é o que está aqui como riologia, ou na textura, isto são produtos mais pastosos ou líquidos, ou na textura, se falarmos de produtos mais sólidos. E também, ultrapassadas as questões que podem muitas vezes ser ultrapassadas, testando os níveis máximos de microalgas a incorporar, introduzindo, às vezes é necessário fazer algumas alterações no processo, na formulação, enfim, ultrapassadas estas questões, eu diria que atualmente a grande barreira à introdução de níveis interessantes de microalgas nos alimentos, como vocês concordaram comigo, são sem dúvida as alterações no perfil sensorial dos nossos alimentos. Não é fácil, nós só voltaremos a comprar um produto com microalgas, mesmo sabendo que ele é fantástico nutricionalmente, se, pelo menos para a maioria de nós, se o produto for minimamente saboroso, não é? Senão, não, certamente, e isso é conhecido, já foram feitos vários inquéritos nesse sentido, o consumidor, a maioria de nós, não voltará a adquirir o produto. E, portanto, é fundamental que a nossa investigação, e é isto que temos estado a fazer nos últimos anos, que a nossa investigação se direcione no sentido de ultrapassar esta questão do perfil sensorial nem sempre tão interessante das nossas amigas microalgas, e nós temos de facto trabalhado sobre várias estratégias para envolver os nossos consumidores. Ora bem, contar-vos que numa primeira abordagem
e se olharmos para muitas das publicações que existem sobre algas em alimentos, vão perceber que muitas vezes os níveis de incorporação são tão baixinhos que eu diria que as vantagens nutricionais existindo não são assim tão relevantes como nós desejaríamos. Porque de facto, como o perfil sensorial é tão marcado, a estratégia tem sido de baixar o nível de incorporação deste ingrediente. Há também a nível de processo, há várias possibilidades, ou há a possibilidade de encapsular as microalgas e diminuir, portanto, o sabor. Temos também tido a possibilidade ou a experiência de trabalhar com alunos, inclusivamente temos aqui em cima a nossa aluna de doutoramento, que também é chefe, Sónia Oliveira, que tem desenvolvido, isto é só um exemplo, um menu, todo ele desde as entradas, o appetizer, desculpem, meu Deus, o appetizer até ao pão com aqui um creme de ervilhas e algas, os ravioli, a panacota, os bombons, enfim. Os chefes, de facto, conseguem conjugar ingredientes de modo a conseguir experiências disruptivas e deliciosas com microalgas. Agora, o desafio é passarmos para a indústria alimentar e, como eu disse, conseguirmos ter alimentos de grande consumo, não só estas experiências gastronómicas fantásticas, mas alimentos ao nível industrial, produtos de grande consumo que tragam esses benefícios e que também sejam interessantes sensorialmente. Ora bem, dizer-vos que, desculpem lá que isto foi passando, isto não estava no meu plano. Uma das estratégias que também existe para melhorar o perfil sensorial das algas é fazê-las crescer, em vez de ser em modo autotrófico, ou seja, as algas fazem fotossíntese e, portanto, com luz e dióxido de carbono produzem oxigênio e aumentam a biomassa. Eu tenho esta coloração verde intensa, mas há para determinadas espécies de algas a possibilidade, e há indústrias, nomeadamente a All Microalgae em Portugal, que é uma das maiores produtoras de algas da Europa, de microalgas da Europa, que faz a produção em fermentadores, portanto heterotrófica, como aqui tem, para produzir esta alga mais com um verde menos intenso, mais smooth, que é o nome que lhe dão, quer a nível de cor, quer a nível de sabor e cheiro, e depois por mutação química também tem disponível a alga amarela e até, que eu não coloquei aqui na imagem, branca, que obviamente tem um teor em pigmento inferiores, mas que continuam a ter um teor em minerais, em proteína, muito interessante e, portanto, podem ser válidas e certamente muito, muito interessantes nutricionalmente para determinadas aplicações. Dar-vos a conhecer também um estudo que fizemos e que está publicado para extrair com solvente com etanol, portanto, que é um solvente que, do ponto de vista ambiental, não traz grandes problemas e que já é muito utilizado na indústria alimentar e que permite, portanto, extrair da biomassa microalgal os compostos de cor e sabor e melhorar, portanto, isto aqui é um pão gluten-free, portanto, sem glúten, isento de glúten, de controlo, e aqui isto são várias espécies de alga, tetracelmis, clorela e microchloropsis ou nanocloropsis, e portanto isto é o antes em cima e o depois do tratamento com etanol à biomassa, portanto é visível a maior semelhança, quer a nível de cor, que é o que vocês veem aqui, mas também de sabor, de aroma e até a melhoria da textura, como veem o volume, oh meu Deus, o volume aumentou, que é um dos impactos negativos, normalmente quando se introduz alga no pão, é que o volume do pão diminui. Por outro lado, e mais recentemente, temos usado também os ultrassons, que é um processamento alimentar, um processamento tecnológico alternativo, que permite extrair determinados compostos. Isto é uma alga que se chama Dunaliella salina, aqui é a alga sem tratamento, e como vêem, várias condições de tratamento com ultrassons, após o tratamento e secagem, como veem, o impacto na cor é brutal e conseguimos mesmo assim, apesar desta redução de cor, ter
um valor bioativo, portanto, teor em pigmentos, em antioxidantes, compostos fenólicos, muito, muito interessante. Mais recentemente, ou atualmente, também temos um outro projeto que visa utilizar enzimas para tratar as microalgas e melhorar o perfil sensorial. Deixo-vos aqui um artigo que temos publicado, que publicámos recentemente, exatamente sobre as várias estratégias que existem, umas nas quais já trabalhámos, outras que estão publicadas por outros autores, para mitigar então este impacto negativo no perfil sensorial dos alimentos quando incorporamos algas, ou neste caso microalgas. Ora bem, dar-vos a conhecer um bocadinho deste projeto, que é uma parceria entre o ISA, o Instituto Superior de Agronomia, de onde eu venho, o Instituto Superior Técnico, NORSE, que é um instituto de investigação norueguês, em Bergen, e uma empresa pequena, muito empreendedora, inovadora, também de produção de microalgas, que é a Pagaret Microalgae Solutions, e que, portanto, o projeto tem como objetivo diminuir o teor, o cheiro, e desculpem o slide estar em inglês, que veio diretamente do projeto, mas eu traduzo, portanto, que o objetivo é diminuir o fishy smell, portanto, o sabor, o cheiro a peixe, e a intensidade de cor, normalmente para grande parte das algas é verde, transformando, usando enzimas, isto porque há determinados compostos, este é só um exemplo, por exemplo, a trimetilamina, que é o composto que, como saberão, confere o sabor típico a peixe, que tratada enzimaticamente, e que também existe nas algas, tratada enzimaticamente, dá origem ao óxido de trimetilamina, que já é isento de cheiro e sabor, e portanto é isto que nós queremos fazer, usar enzimas para melhorar o perfil sensorial das algas, quer a nível de cheiro, quer até, por exemplo, como está aqui à vossa direita, à nossa direita, quer a nível da intensidade da clorofila. E, portanto, são as atividades do projeto, e eu não vou, obviamente, detalhar, só vos queria dizer que, em termos de produtos alimentares, os estudos de caso que vamos, ou que estamos já a trabalhar, em que estamos já a trabalhar, são o pão e o queijo, como eu digo, produtos tradicionais da nossa dieta mediterrânica, produtos de grande consumo, que queremos enriquecer com produtos mais inovadores, são as microalgas, de forma a aumentar a sustentabilidade e o valor nutricional, a bioatividade destes alimentos, e também trazer, como eu disse há pouco, inovação no setor. O Héctor, eu esqueci-me de costumo pôr sempre aqui as imagens dos alunos, e aqui foi falha minha. O Héctor Hernandes é o nosso aluno de doutoramento que está a trabalhar em queijo. Já desenvolveu queijos halloumi, como sabem, é um queijo originário do Chipre e que está muito na moda como alternativa à carne. É um queijo que é produzido com o objetivo, normalmente, de grelhar. E com as algas, como vocês veem aqui neste gráfico, face ao controle, isto são níveis de incorporação de clorela 1, 3 e 5%, como vocês veem, o teor da capacidade antioxidante pelo método FRAP e os compostos fenólicos totais aumentaram significativamente. Atualmente, o Héctor está também a trabalhar, desenvolveu o queijo do tipo camembert. Este é o queijo controle, não sei se estão a ver aqui embaixo, e portanto, à medida que andamos para cima, temos também níveis crescentes de clorela, e portanto ele avalia o impacto na reologia, na textura, no valor nutritivo, nas bioatividades, como vem aqui no gráfico, e obviamente no painel, portanto na aceitabilidade do painel, e também, que é uma coisa interessante que vamos agora começar, o impacto nos micro-organismos, no consórcio de micro-organismos responsável pela fermentação destes queijos tipo camembert, porque se sabe que as algas muitas vezes melhoram o tipo de micro-organismos, portanto estamos muito curiosos com os resultados que vamos obter. Posso já também dizer e apresentar aqui, temos uma outra aluna, ou aliás duas alunas, uma de mestrado, a Carla Pestana,
e uma aluna de doutoramento, a Nancy Moad, que estão a trabalhar em pão, estão a enriquecer pão, quer pão de trigo convencional, quer pão de trigo com sourdough, com massa-mãe, e ao introduzirmos a alga na massa-mãe, o que nós vemos, é o que se vê aqui na imagem abaixo, é que o volume da massa-mãe aumenta incrivelmente. As bactérias da massa-mãe, as bactérias que nós já identificamos, geneticamente sabemos que são bactérias láticas, bactérias acéticas, aumentam e são, inclusive, temos mais famílias destas bactérias quando, e até de leveduras, quando introduzimos as microalgas e, portanto, estamos também, este trabalho está a decorrer, mas também estamos muito confiantes e curiosos com os resultados que vamos obter. Já agora partilhar convosco que esta ideia do queijo veio de um projeto anterior a este, do tratamento enzimático das algas para melhorar o perfil sensorial, que foi um projeto em queijo que tivemos com a empresa de queijo Santiago, que todos conhecerão, e que no âmbito de um projeto Portugal 2020 estabeleceu connosco uma parceria e desenvolveu, quer a nível laboratorial, quer mesmo a nível de processo industrial, a fábrica virou verde. Portanto, desenvolvemos conjuntamente, em conjunto, vários tipos de queijo, desde o queijo creme ao queijo curado, a queijos frescos, queijo fresco normal e também queijo fresco requeijão, queijo de soro. E, de facto, quer a nível de perfil de aceitabilidade, quer a nível de teor em antioxidantes, minerais, obviamente que tivemos impactos na textura, nem sempre favoráveis, que tivemos que ultrapassar, otimizando o processo tecnológico de fabrico destes queijos, mas eu espero, e daquilo que sei, brevemente a empresa irá lançar pelo menos alguns destes produtos no mercado. Só por curiosidade dizer-vos que o queijo curado agradou desde crianças a idosos, e o verde, que num primeiro impacto causou estranheza, hoje em dia, quem prova este queijo, quase toda a gente aprecia bastante, e portanto ainda bem, que era como eu dizia, nós queremos produtos com algas, mas de facto que se comam, é o nosso atual objetivo. Para terminar, e estou quase a terminar, dizer-vos que atualmente, e por questões de sigilo empresarial, ainda não posso partilhar estes resultados, mas certamente que no futuro, num futuro breve, já o poderemos fazer. O ISA faz parte de um consórcio de muitas empresas, financiado pelo programa, por um dos programas do Portugal, do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR. Este em concreto é um grande projeto que se chama Vertical Algas, tem como objetivo introduzir quer micro, quer macroalgas em produtos alimentares industriais, com o grande desafio e objetivo, que é uma exigência deste programa, de lançar no final de 2025, portanto está próximo, já não está assim tão longe, pelo menos alguns dos protótipos e produtos, portanto, industriais desenvolvidos no mercado. Portanto, o objetivo deste programa é lançar produto no mercado. E produtos que vão desde refeições completas a acompanhamentos, a patês, e o Vertical Algas, o projeto onde nós, Instituto Superior de Agronomia, um dos projetos onde estamos envolvidos é liderado pela empresa Sumol Compal, que está de facto vai apostar nestes produtos, em conjunto com a Necton, que é uma grande empresa nacional de produção de microalgas, e também a Alga Plus e outras empresas de produção de macroalgas, que nós em Portugal, para quem não sabe, somos de facto, estamos no panorama internacional no que diz respeito à produção de micro e macroalgas, e portanto cada vez mais temos que tentar trazer estes ingredientes para os alimentos que consumimos. Para terminar, também dizer que dentro deste Vertical Algas temos um outro projeto no qual também colaboramos,
que tem como objetivo desenvolver produtos similares a produtos de carne, peixe e ovo, diminuindo o teor de proteína, deste tipo de proteína animal, ou conseguindo introduzir em mistura com proteína animal outras proteínas vegetais, inclusivamente com origem, portanto, proteína da alga macro e microalga. E, portanto, agradeço a todos pela atenção, estou disponível para eventuais questões. Agradeço a todas as entidades que têm permitido que realizemos estes projetos e à equipa do ISA, com quem tenho o gosto enorme de trabalhar, nomeadamente a professora Anabela Raimundo, a professora Isabel Sousa, minhas colegas e também a professora Catarina Prista, que é a nossa especialista em microbiologia, enfim, os vários alunos de doutoramento, mestrado, que têm permitido, este trabalho não é meu, é de um grupo grande de pessoas que têm colaborado nestes projetos. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção, doutora Cristiana. Relembro que podem colocar as vossas questões, portanto, na caixa de perguntas do Zoom, para que no final possamos criar um momento de discussão. Vamos agora avançar para a última sessão deste webinar, que irá incidir na temática do desperdício alimentar, uma vez que a dieta mediterrânica promove a sua redução através de um consumo frugal e da utilização do alimento de forma integral sempre que possível, e particularmente no dia de hoje faz sentido abordarmos este assunto. Neste sentido, passo-lhe a palavra, doutora Mafalda, que nos irá abordar boas práticas, irá apresentar-nos boas práticas para a diminuição do desperdício alimentar. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito boa noite. Queria agradecer o convite que a APN realizou à Eurest para estar presente hoje neste webinar e apresentar um pouco do que são as boas práticas que aplicamos como empresa de restauração para a diminuição do desperdício alimentar, como trabalhamos para uma produção alimentar sustentável. É um gosto de estar aqui a falar neste tema hoje que se assinala o Dia Internacional da Consciencialização sobre perdas e desperdício alimentar. Eu começo por apresentar um bocadinho da Eurest. A Eurest é uma empresa da área da restauração que faz parte de um grupo líder mundial de serviços de restauração coletiva, que é o Compass Group. Trabalhamos desde 1974, portanto com 49 anos de experiência, incorporamos mais de 3.000 colaboradores e servimos mais de 23 milhões de refeições por ano, com serviços de restauração especializados, focados nos nossos clientes e nos nossos consumidores. Trabalhamos essencialmente 6 áreas de negócio, business and industry, portanto, toda a área de empresas, fábricas e indústria. Trabalhamos o mercado escolar também, trabalhamos o mercado da saúde e mercado social, sénior. Trabalhamos um mercado mais público, com a marca REST, mais localizado nas áreas de serviço, ao nível de cafetarias. Temos também a área do fine dining de restaurante e de catering de eventos, e temos uma área de negócio de food buy, onde trabalhamos aqui a venda de matéria-prima não associada à área da restauração, mas à venda de matéria-prima, que também acaba por ter aqui algum impacto no nosso negócio e algumas preocupações que têm que existir ao nível do controle do desperdício alimentar também. A nossa estratégia de negócio da Eurest assenta essencialmente em 3 pilares. People, as pessoas são a chave do nosso negócio, é o que nos trata da nossa diferenciação competitiva na prestação de serviço e que nos torna excelentes para os nossos clientes e consumidores.
Purpose, o nosso objetivo é, acima de tudo, um propósito social, uma cultura de segurança, construída em torno de cuidar das nossas pessoas, aliada à segurança pessoal e alimentar. A nossa estratégia de sustentabilidade centra-se em 3 bases fundamentais: saúde e bem-estar, o melhor para o ambiente e o melhor para o mundo. E performance, em que o nosso foco central, pronto, aquilo que nós fazemos, o nosso core business, que é servir refeições. Este trabalho, a estratégia para a sustentabilidade da nossa organização, só é possível com todo o empenho e dedicação das nossas pessoas, com o engagement de todos os colaboradores da Eureste, de todos os consumidores e todos os clientes, trabalhando sempre, priorizando uma cultura de segurança. Assentando nestes 3 pilares que eu estava a falar, da saúde e do bem-estar, para ajudar as nossas pessoas a fazer melhores escolhas, a promover a saúde mental, a adotar estilos de vida mais saudáveis. Na área ambiental, reduzir o desperdício alimentar, reduzir os plásticos de utilização única, promover o consumo de refeições de base de legumes e leguminosas e trabalharmos para um mundo melhor, efetuar, aqui entra muito a nossa preocupação com a cadeia de abastecimento, com compras sustentáveis e responsáveis, com a promoção de comunidades locais e a colaboração com o intuito de promover sempre um mundo melhor. Em outubro de 2021, o Compass Group assinou o compromisso Our Planet Promise, tornando-se assim a primeira empresa do setor da restauração a estabelecer como meta atingir a neutralidade carbónica até 2050. A Eureste, como membro do Compass Group, está alinhada com estas estratégias e metas, faz parte do nosso core no dia-a-dia. Metas e objetivos estes que estão muito bem delineados, com timings muito definidos para cada etapa, como é que os queremos atingir, com reporte obrigatório de dados e análise de dados trimestral, de forma a fazermos sempre ponto de situação onde é que estamos, como é que vamos evoluir. Só com este acompanhamento de dia-a-dia é que é possível estarmos sempre a melhorar todos estes aspectos. Algumas das metas que estão neste plano passam por 46% de redução de emissões diretas de carbono, 28% de redução de emissões indiretas de carbono dos produtos alimentares e a meta de reduzir em 50% o desperdício alimentar, meta esta que está estabelecida para 2030 e não para 2050. Portanto, é um fator de foco muito grande para a Eureste e para o Grupo Compass. Como é que nós vamos atingir, como é que nos propomos as nossas metas e objetivos para chegar a estes números? Através do aumento da produção e venda de refeições de origem vegetal, à base de leguminosas. Nesta área nós temos vários projetos que trabalhamos com os nossos clientes, Green Vibes, que nos permitiu quase duplicar o consumo de refeições vegetarianas, que hoje em dia se torna a norma. São raríssimos os clientes que não têm na sua emenda pelo menos um prato de opção vegetariana. Temos campanhas como o Choose Beans, da promoção do consumo de leguminosas. Depois passa também pela eliminação de embalagens de plásticas de utilização única. A nossa campanha nós chamamos Care Zero Embalagens, que nos permitiu já, por exemplo, reduzir 23% de saquetas de papel dos talheres. Aqui não será só o plástico, tem a ver com embalagens de utilização única. Também aumentámos em 53% a disponibilização de pão sem qualquer embalagem. Portanto, são muito específicas as áreas de negócio onde temos aqui alguma necessidade de o pão estar embalado em plástico e, portanto, temos vindo a reduzir bastante este ponto.
Temos tido um trabalho muito importante na integridade da cadeia de abastecimento, garantir que os nossos fornecedores de matéria-prima acompanham estes nossos objetivos e estas metas, e, portanto, o controle de fornecedores, a referenciação de fornecedores, a auditoria de fornecedores é essencial, garantir que eles seguem as mesmas boas práticas que nós aplicamos, que estão alinhados connosco. Por exemplo, neste momento nós só utilizamos óleo de palma 100% certificado. Estamos a trabalhar para atingir percentagens muito elevadas do uso de ovo, tanto o ovo natureza como o ovo líquido, de galinhas criadas ao ar livre. Temos promovido também um aumento de produtos sazonais e locais. Tentamos chegar a este ponto muito com a nossa área da restauração pública, da marca REST, ao nível das áreas de serviço e das cafetarias que temos mais locais. Permite-nos trabalhar com fornecedores da região que queiram vender os seus produtos também nas nossas áreas de serviço. Temos feito um investimento em projetos climáticos em parceria, por exemplo, com a Hectare, foi um projeto em que nós nos associámos para plantar 100 mil árvores, e temos aqui esta meta da redução dos 50% do desperdício alimentar até 2030, e agora vou tentar apresentar aqui um bocadinho algumas ferramentas e algumas campanhas que nós temos associadas aqui ao combate ao desperdício alimentar. Começo por falar aqui no nosso programa no Waste Not 2.0. Temos atualmente em funcionamento para monitorizar e combater o desperdício alimentar em todas as etapas do nosso processo. É uma ferramenta inovadora que pertence à Compass Group, que nos permite um registro informático de todo o desperdício que possa ocorrer em todas as nossas etapas, desde a recepção de matérias-primas, passando pela preparação, a confecção das refeições, a distribuição nas nossas linhas, nos nossos restaurantes, e do desperdício gerado pelos próprios consumidores, chamado plate waste, aquilo que vem no tabuleiro final. É uma ferramenta de fácil utilização, que as nossas equipas têm se adaptado muito bem à sua utilização. Nós temos vindo a aumentar em grande escala as unidades que estão a utilizar esta ferramenta. Queremos generalizá-la o máximo possível. É de muito fácil utilização, facilita o trabalho das equipas porque não tem que recorrer a pesagens rigorosas aquele tradicionalismo de ir pesar sacos de lixo ou de resíduos para ver quanto é que são os quilogramas certos. Portanto, eu vou mostrar aqui um bocadinho como é que ele funciona. Vou passar um pequeno vídeo a mostrar-vos a utilização. Vou narrar um bocadinho por cima, porque há bocado, quando estávamos a testar a apresentação, percebi-me que o som não estava a passar, mas não há problema, que é só uma música. Portanto, apresentando aqui um bocadinho esta ferramenta, que funciona num tablet. Portanto, a unidade acaba por ter um tablet com o programa instalado. E nós temos acabamos por ter vários recipientes que podem ser utilizados. Já falo um bocadinho mais à frente deles também. E as pessoas a ferramenta permite que coloquem mais em volumetria, por exemplo, utilizando estes recipientes, estes baldes volumétricos. As pessoas que estão a fazer o registro podem dizer que está a 25%, a 50%, a 75%, e o programa que já tem no seu back-office já tem integrado o peso de cada um destes recipientes, que podem ser os baldes, podem ser as nossas covetes de inox que saem da linha. Só dizer se temos metade da covete, tínhamos 25% da covete, e registar, porque o programa já sabe quanto é que isso vai representar em quilogramas de desperdício. E foi esta questão aqui um bocadinho de ser muito intuitiva,
de ser informática, não ter recurso a papel também. O programa já tem definido os containers que a unidade pode usar para registros, desde estes baldes de medição volumétrica, toda a tipologia de couvertes que nós utilizamos na produção das nossas refeições, os caixotes do lixo, sejam eles mais pequenos, de 20 litros, de 30 litros, de 120 litros. Os nossos colaboradores depois fazem o registro utilizando o container que quiserem e seja mais adaptável a cada uma das etapas. Nas zonas de preparação, se calhar fará mais sentido a utilização destes baldes volumétricos, mas se calhar para verificar o desperdício que estamos a ter ao nível da linha de distribuição, queremos utilizar as couvertes, mas também se quisermos fazer uma pesagem rigorosa de um desperdício específico, também conseguimos. Uma das coisas muito boas deste sistema também é que nos dá acesso a um painel de informações automática e que faz também uma análise estatística dos dados que estamos a ter, pela tipologia de resíduos que estamos a colocar, se são resíduos de carne, de peixe, se são de preparações, estão a vir resíduos da linha de distribuição, são resíduos mais associados ao prato, plate waste dos nossos consumidores. Esta plataforma permite-nos tratar todos estes dados e, ao mesmo tempo, dá-nos dados muito interessantes de estes resíduos, que impacto têm efetivamente ao nível de quilogramas de CO2, de água gasta. São tudo cálculos que estão programados nesta aplicação e nos permitem ter logo esta informação quase em tempo real. Permite-nos também comunicar resultados, tanto aos nossos clientes como em relatórios de sustentabilidade, por exemplo. O que é que fazemos com estes resíduos? Muitas vezes conseguimos fazer doações em instituições como a ReFood e outros parceiros. Existem etapas devidamente autorizadas onde podemos encaminhar para a alimentação animal, pode ser utilizado para uso industrial, para compostagem, ou às vezes não há mesmo outro destino que possamos dar, senão a incineração ou envio para aterro. E pronto, esta ferramenta estamos a generalizá-la ao maior número possível de unidades. Como é muito fácil de utilizar, mesmo para as nossas equipas de restauração e com as limitações que podemos ter a explicar às pessoas como utilizar novas tecnologias, temos tido um feedback muito bom. As pessoas muito facilmente se habituaram à utilização do tablet e da ferramenta e permite-nos fazer isto sem ser com recurso a registros escritos em papel. Outras campanhas, outros projetos por segmento que nós podemos ter também nesta área do combate ao desperdício alimentar. Temos, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde e séniores, o Care Saúde, que consiste em identificar os doentes que não consumiam na totalidade a refeição, para que o hospital conseguisse perceber as causas, fazer uma boa análise do que é que estava a levar aquele doente por tipologia de dieta, por exemplo, que pudesse levar a algumas alterações de emenda se necessário. Aqui ao nível das empresas e da indústria, temos a campanha do consumo consciente respeito ao ambiente, desde 2007. É uma campanha em que cada consumidor que entrega o seu tabuleiro sem qualquer desperdício recebe uma senha que representam 10 gramas de alimentos. No final da campanha são somadas estas senhas e acabam por resultar numa doação de quilogramas de géneros alimentícios para uma instituição de solidariedade, normalmente à escolha do consumidor. E depois temos, ao nível da educação, a campanha dos Heróis Zero Desperdício no mercado escolar, que os alunos, acaba por ser muito parecida com a campanha anterior que eu estava a falar, mas destinada às crianças, com outro tipo de imagem e com outro tipo de materiais para o engagement das crianças, que é um pouco diferente também.
Os alunos, ao entregarem o tabuleiro, o prato, sem qualquer desperdício, recebem autocolantes que vão colecionando, têm uma caderneta onde vão colecionando os autocolantes, que têm também atividades lúdicas com desenhos, com puzzles, que vão fazendo, e o objetivo é chegarem ao fim da caderneta, e também temos tido muito bons resultados. E é um projeto que foi premiado pela revista Viver Saudável, como o projeto do ano de alimentação coletiva e restauração. Também passo aqui um pequeno vídeo sobre isso. Para atingir também esta meta da redução do desperdício alimentar, além de ser muito importante estas parcerias com o cliente e os projetos e as campanhas que direcionamos para os nossos clientes, precisamos também de ter um engagement muito especial com as nossas pessoas, os nossos colaboradores, que são essenciais para atingir essas metas. Fazemos isto de várias maneiras, nomeadamente com publicações regulares de livros de receitas e outras publicações que podem consultar no nosso site. Fazemos também concursos internos como este, como o Eureste Chef, que foi uma campanha que envolveu as nossas equipas para a criação de receitas com aproveitamento integral de alimentos, de combate ao desperdício alimentar. Acabou por haver um concurso interno também para cozinheiros, chefes de cozinha, e resultou na edição deste nosso livro de receitas, Grandes Sabores Sem Desperdício, que também está publicado no nosso site. Fazemos partilhas semanais no LinkedIn deste Teaching Kitchen, com vídeos, com truques e dicas de receitas dos nossos chefes para o combate ao desperdício alimentar. E para sustentar e validar toda esta nossa estratégia da produção sustentável de refeições, temos a certificação do sistema de gestão para minimizar o desperdício alimentar, que fomos a primeira empresa do setor a obter esta certificação em 2021, peço desculpa. E pronto, agradeço a atenção e estou a dispor para responder a questões. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mafalda. Sem dúvida que presenciámos 3 comunicações extraordinárias, foi um gosto ouvi-las e acho que podemos dar então início ao nosso momento de discussão. Já temos algumas questões na nossa caixa de perguntas. Começo por dirigir uma questão à doutora Carla, que diz: no âmbito de uma produção sustentável e tendo em conta o exemplo do arroz aqui apresentado, o que pode ou o que está a ser feito no âmbito da mitigação da emissão de metano por parte da produção de arroz? Consegue-se promover produção com menores emissões? Passo-lhe a palavra, doutora Carla. Sim, a nível global há um grande investimento em projetos de investigação, porque o arroz, portanto, tem desafios muito, portanto, que neste momento que são vitais para a sustentabilidade do setor. Portanto, a questão das emissões de metano está muito ligada às condições da anaerobiose que se formam, portanto, que se desenvolvem na cultura do arroz. Isto porque o arroz, o sistema de cultura, o arroz é uma planta anfíbia que parte, portanto, do seu sistema, do seu ciclo, ocorre sobre alagamento. E, portanto, aí desenvolvem-se condições de anaerobiose em que têm, de facto, grande impacto nas emissões de metano. O que está a ser feito nesse sentido é essencialmente em 3 vertentes. Uma
é no sistema de gestão da água, porque, portanto, pode-se jogar com drenagens ao longo do ciclo de forma a fomentar a aerobiose, para que haja depois, portanto, para que a própria cultura haja um arejamento, e isso consegue-se reduzir as emissões por essa via. A outra questão é a incorporação de matéria orgânica no solo, de forma a que não haja tanta anaerobiose, e também através do desenvolvimento de variedades que sejam variedades mais aptas a produzir arroz em sequeiro. E, portanto, são três áreas em que se está a investir para conseguir reduzir as emissões de metano. Mas, acima de tudo, e concretamente aqui em Portugal, o nosso desafio é a poupança de água, porque nós tivemos recentemente em risco determinadas zonas para poderem produzir, porque não existia água, porque se não existir água não é possível produzir, e pronto, o arroz mais do que outras culturas. E, portanto, foram feitos, agora tem havido algum desenvolvimento, alguma experimentação. Concretamente, temos uma empresa que é a Lusocema, que tem investido bastante nessa área. Portanto, em desenvolver um sistema de cultivo de arroz diferente, que é uma sementeira enterrada, porque normalmente a sementeira do arroz faz-se no solo alagado. E, portanto, logo nessa fase inicial há condições para emissões superiores. E, portanto, tem dado resultados muito promissores estes últimos 2 anos com essa sementeira enterrada. Portanto, isso é, de facto, uma evidência de que estamos atentos a estas questões. O objetivo principal é a poupança de água e, portanto, que vem por arrasto, vem a redução das emissões de metano. Muito obrigada pela sua resposta. Tenho mais uma questão dirigida à doutora Carla, que diz como está a legislação em relação à venda do arroz a granel e quais as implicações ao nível da segurança alimentar. Eu não conheço, pronto, a legislação que permita a venda do arroz a granel, cá em Portugal, não é? Ou melhor, na União Europeia. Portanto, se formos para países do Sudoeste Asiático ou países fora do espaço europeu, é muito comum o arroz ser vendido a granel. A questão aqui fundamental é que não existe a possibilidade de controle da mesma forma que com o arroz embalado. Portanto, nós não temos um mecanismo de controle que permita que haja uma segurança, por exemplo, há aspectos que são, como eu referi a questão do arsénio, referi a questão dos pesticidas, mas, por exemplo, temos micotoxinas, temos uma série de situações de contaminantes biológicos e químicos que nos oferecem alguma preocupação, e a agência, portanto, a Autoridade da Segurança Alimentar Europeia já registou várias situações já emitiu alertas, e no caso específico do arroz, e, portanto, não me parece que seja algo fácil de implementar na Europa, no mercado europeu, o arroz a granel. Muito obrigada. Dirijo agora também 2 questões à doutora Cristiana. A primeira prende sobre qual é a biodisponibilidade das microalgas e a segunda refere-se no caso da bolota e tendo em conta o seu interesse nutricional e produção em Portugal, quais serão as razões para não ser fácil encontrar no mercado produtos com este ingrediente, sensorialmente como se comporta e se os consumidores aceitam bem os produtos com bolota, por exemplo, no caso do pão. Bem, obrigada. Então, relativamente à biodisponibilidade, é uma pergunta muito, muito importante, muito pertinente, que eu agradeço desde já. E o que eu posso responder é que a biodisponibilidade das algas vai variar, por um lado, com os pré-tratamentos que sofrem, pelas operações tecnológicas a que são sujeitas,
E por outro lado, depois com o processamento dos alimentos, é também algo que nós avaliamos. Por exemplo, há tratamentos que são feitos muitas vezes na própria indústria que produz a microalga, tratamentos de disrupção celular, porque grande parte das algas tem uma parede celular bastante rígida, como é o caso da clorela, a spirulina, por exemplo, não tanto. E, portanto, para aumentar a biodisponibilidade, é de facto fundamental proceder a esse tipo de tratamentos. Há outras alternativas, ou melhor, há várias metodologias para conseguir essa disrupção celular, inclusivamente a própria secagem da biomassa por atomização, que é normalmente o processo utilizado nas empresas produtoras de alga, induz a um nível considerável no que diz respeito à disrupção das células da alga. Por outro lado, o próprio processamento, quando eu introduzo uma alga em pão e vou cozer o pão a alta temperatura, não é? Obviamente que, mesmo que não tenha havido esse pré-tratamento, a alta temperatura vai aumentar a biodisponibilidade. E, portanto, eu diria, para responder objetivamente, que depende, que a mesma espécie de alga produzida em diferentes condições tem biodisponibilidades diferentes e, portanto, não há uma resposta, não depende só da espécie, depende do processamento. E depois, esse ingrediente no alimento também é fundamental, não sendo exigido, como sabem, a nível de rotulagem ainda, a biodisponibilidade dos nossos nutrientes, não é? Mas é importante que conheçamos, e de facto é uma das determinações analíticas que eu não apresentei aqui, mas que tentamos sempre que possível fazer. E felizmente a biodisponibilidade, quer da proteína, quer dos minerais, é muito elevada depois dos alimentos devido ao processamento. Normalmente a altas temperaturas ou a própria fermentação também aumenta a biodisponibilidade e, portanto, é positivo. Eu diria que, eu lembro-me de compararmos, de um trabalho em que comparámos a biodisponibilidade da microalga quando incorporada no alimento versus a biodisponibilidade da alga em pó, e a microalga é vendida em comprimidos, não é? É vendida em pó como suplemento alimentar, em comprimidos e compactada em comprimidos, como sabem, e portanto a biodisponibilidade de muitos nutrientes é muito reduzida quando é consumida nessa forma. Obviamente, se eu incorporar num smoothie, se eu incorporar num pão, num bolo, enfim, obviamente que aí a biodisponibilidade aumenta ainda bem. Eu diria que é sempre melhor, ou quase muitas vezes melhor, consumir alimentos, não é? Variedade, diversidade, do que a suplementação, que faz sentido em alguns casos, mas neste caso, eu diria que o nosso objetivo é, por isso, como eu disse, introduzir estes ingredientes em alimentos de grande consumo para aumentar as vantagens, para trazer essas vantagens para o consumidor, o consumidor em geral, não é? E não só o consumidor de suplementos, o mais preocupado com a saúde e se calhar, quem sabe, aí sim, nos alimentos ter maior disponibilidade, mas para dizer taxativamente, só fazendo os estudos e cada caso é um caso. Relativamente à questão da bolota, que também, obviamente, agradeço à doutora Helena Real, é uma pergunta muito importante que se calhar a Rita, que tem esta experiência de venda da parte comercial da empresa, responderá melhor do que eu, mas eu diria que não é fácil, porque, por um lado, se calhar sabem que a bolota, grande parte da bolota que é produzida em Portugal, é utilizada para a alimentação animal, porque o porquinho ibérico dá origem àquele presunto fantástico que os nossos amigos espanhóis produzem, porque comem bolota e normalmente é a bolota portuguesa. Portanto, os campos são alugados para que os porquinhos venham a Portugal comer as bolotas e ficar com um teor em ácidos gordos poliinsaturados na sua carne verdadeiramente fantástico e, portanto, dar origem a uma carne com características extraordinárias. Por outro lado, a farinação de bolota
ainda é um processo que não está generalizado, é um processo ainda, por isso, caro, e obviamente que, muito embora, por exemplo, a Rita, na sua empresa, já comercialize este ingrediente para algumas indústrias não, pequenos negócios ou negócios de média dimensão de produção de pão, mas não é o pão industrial, portanto é aquele pão que obviamente tem um preço de venda ao público que justifica a introdução deste ingrediente que melhora muito, de facto, respondendo à pergunta de como é que se comporta sensorialmente, comporta-se lindamente. Portanto, normalmente a cor é mais intensa, mais do gosto do consumidor que procura este tipo de pão mais tradicional, mais escuro, portanto, normalmente também depende, obviamente, das formulações e tem que haver esse trabalho muito importante quando se desenvolve novos produtos alimentares de afinar, digamos assim, a formulação quando se incorpora um determinado ou um novo ingrediente funcional. Mas sim, é um comportamento muito interessante. É de facto um produto que, se virem no site da Térreos, da nossa Rita, vão perceber que é um produto, é um ingrediente caro. É um ingrediente caro. Muito obrigada. Temos mais uma questão da nossa audiência, agora dirigida à doutora Mafalda, que nos diz, no que respeita às ações de sensibilização sobre redução do desperdício alimentar que a Eures tem desenvolvido, o que parece apresentar melhores resultados, ações realizadas com crianças ou em adultos? Ok, obrigada. Eu acho que todas as ações que nós realizamos com crianças têm um impacto muito grande neles a médio e longo prazo. Esta campanha dos Heróis de Desperdício foi um sucesso. Os miúdos adoram ter. Funciona como um prémio, e se funciona como um prémio, eles querem repetir para que tenham sempre aquele prémio. E a longo prazo, a verdade é que os vai tornar adultos muito mais conscientes para esta causa. Eu acho que a forma como nós temos que olhar para isto e o trabalho enorme que temos que fazer com as crianças é um bocadinho como se fez em gerações anteriores com a questão da reciclagem, até que surge uma geração que lhe é completamente contra a natura não o fazer. E eu acho que ao nível do desperdício alimentar irá pelo mesmo caminho. As ações de sensibilização e as campanhas com os adultos são igualmente importantes para combater em larga escala, até porque o volume de refeições também é muito grande nessa área, mas as crianças é o impacto que terão no futuro. E, portanto, esta campanha dos Heróis de Zero Desperdício tem sido um sucesso. Muito obrigada. Uma vez que não temos mais questões na nossa caixa de perguntas, se calhar como última questão, atrevo-me a dirigir a todas as intervenientes uma pergunta. Neste sentido, questiono-vos se consideram que em Portugal existe em si uma ação articulada entre diferentes stakeholders, diferentes entidades do setor público e privado, no sentido de promover este eixo em específico da dieta mediterrânica. Não sei quem quer começar. Pois eu posso referir, portanto, existe um centro de competências e que penso que tem uma agenda que de facto considera aí as diferentes partes interessadas e onde é o fórum onde poderão articular. E, portanto, nessa perspectiva, eu penso que se consolidou portanto, algum trabalho de forma a poder, nesse centro, haver uma agenda de investigação e inovação e também de promoção com os diferentes participantes. Portanto, eu penso que poderão aceder efetivamente à informação que existe no site, que eu imagino que deve haver, onde poderão ver quais são as entidades que fazem parte desse centro de competências e, portanto, acho que é um fórum importante para que haja articulação. Eu diria também que, concordando com a doutora Carla, claro, na nossa área nós vemos neste momento uma generalização e é um ponto que nós vemos
constantemente em cadernos de encargos para novos clientes, tanto ao nível do segmento escolar como da saúde, como nas empresas, que a composição das emendas, como o que é que podemos pôr, o que é que não podemos pôr. A base é a dieta mediterrânica e, portanto, isso é algo que está muito consciente na cabeça dos portugueses. Obrigada. Relativamente à minha experiência, Heloísa, nós não estamos envolvidos de momento diretamente com esse centro de competências, mas como eu expliquei, temos sempre procurado e em parceria, porque trabalhamos felizmente muito em parceria com a indústria e de facto os produtos mediterrâneos, felizmente e cada vez mais, são o foco em termos de desenvolvimento de produtos, obviamente inovando, não é? Inovando sempre. Hum, Feliz ou infelizmente, eu diria que se calhar excessivamente há uma procura muito grande atualmente, ou um interesse muito grande em substituir a proteína animal por proteína vegetal, o que traz vantagens enormes do ponto de vista de sustentabilidade, depois traz outras desvantagens e depende muito de produto para produto, essas tais vantagens que deveriam ser objetivamente avaliadas, cada caso é um caso, mas em geral, obviamente, que se tem inovado muito, mas sempre em produtos da nossa dieta, e ainda bem que é assim. Muito obrigada. Uma vez que não temos mais questões da nossa audiência, dou assim por concluída esta sessão. Agradeço uma vez mais a presença das nossas oradoras, à Eureste, pela parceria estabelecida, bem como a todos aqueles que assistiram a este primeiro webinar. Relembramos que dia 10 de outubro vamos dinamizar um segundo webinar da dieta mediterrânica, intitulado de Estilo de Vida, e por isso contamos convosco. E brevemente iremos lançar o seu programa, quer no site, quer nas redes sociais da APN, bem como uma caixa de perguntas onde poderão endereçar às nossas oradoras, que depois serão futuramente respondidas no contexto do webinar. Muito obrigada e um resto de boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiana.